Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional e fechamento do mês, acompanhamento do fechamento do mês de fevereiro. Bom, hoje é 28 de fevereiro, agora são 13 horas e 44 minutos. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando também, né, pessoal? Bom, vamos lá então para o dia de hoje. Passei nos grupos de manhã. O que nós tínhamos hoje? Bom, rolagem de contrato do dólar. Já teria que ter iniciado o dia hoje com um novo ativo. É o J25, esse que já está posicionado aqui. Os robôs já estão nesse contrato. No início das operações de hoje já tinha que estar com esse contrato em tela, já operando e negociando nesse contrato. E é um dia que a gente espera volatilidade, a gente espera um pouco mais de movimentação, um pouco mais de volatilidade. Não veio, galera. Já vimos também rolagem de contrato sem força, rolagem de contrato bem forte, mas são dias que a gente tem que ficar muito atento, porque pode vir uma grande movimentação e a gente não está esperando. Então, da forma que nós estamos esperando, com a consistência que nós estamos tendo, é melhor a gente ficar mais conservador, mais assertivo nas entradas, mais seletivo nas entradas, para realmente conseguir extrair um bom financeiro e ter a consistência de ganhos aí ao longo do tempo. Bom, vamos lá então para o nosso dólar. Tá aqui o dólar, vou passar rápido os ativos, porque eu vou fazer o fechamento, né, pessoal? Então tá aqui o dólar, gráfico de 5 minutos, vamos ver então o range do dólar. 9 horas aqui, ó, abriu o pregão, subiu um pouquinho, né? Abriu na continuação do preço de ontem, do fechamento de pregão de ontem. Então, ele subiu um pouquinho, veio caindo poucas retrações, e aí fez o fundo do gráfico. Galera, fundo do gráfico feito aqui às 10h10, topo do gráfico feito até o momento, ó, pegando um pouquinho mais de força de subida, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Então são 13 horas e 46 minutos, pegando aqui o topo do gráfico até o momento, né, galera? Andando aí 67 pontos. Lógico que pode vir dar um pouquinho mais de alteração, tá? Subindo o dólar, mas eu tô falando no raio-x porque o raio-x que eu estou gravando. Então, 67 pontos de dólar é considerado baixo. A gente está esperando de 80 a 100 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O mercado não anda estressado. Essa semana aqui foi ruim de operação. Mês passado nós lavamos a égua, a gente não pode nem reclamar. Mesmo assim, a gente vai ver quanto que conseguimos extrair, então, no total, do todo o valor investido na Bolsa de Valores. Então, um range baixo no dia de hoje do dólar, volatilidade pouca, direção, pegando um pouco mais de força de direção. Candle pequeno, sem retração, então tá pegando um pouquinho mais de direção de subida, né? Esse aqui foi o dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o Bitcoin, também gráfico de 5 minutos. Bitcoin abriu com um gap grande aqui de queda e aí veio subindo. Vamos lá então pegar o Bitcoin. Fundo do gráfico feito às 9h05, topo do gráfico feito, pessoal, às 13h40, andando aí 32 mil pontos. Bom, a gente está esperando o quê? De 15 a 25 mil pontos é o que a gente está esperando no Bitcoin. 32 um pouquinho alto. Direção, volatilidade muito pouco. Força, eu diria que força para baixo também. Não teve muita força. Agora, volatilidade, que é o que mais interessa para a gente, não está tendo não. Então, candles pequenos, pouca retração. Então, subida, ó, retraiu, subiu um pouquinho, retraiu aqui, deu uma esticada, meio que lateralizada, subiu mais um pouquinho, vai dar uma lateralizada, acredito eu aqui. Tá mais ou menos no preço justo de hoje. Então, nada fora do padrão no Bitcoin. E vamos lá então para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Lógico que o mini índice a gente nem tá operando também, porque realmente o mini índice tá muito ruim de operações. A gente tá considerando o valor investido no robô do mini índice e colocar no dólar, ele está dando muito certo, o retorno está bem melhor do que no mini índice, que está entrando muito pouco, né? Bom, range do dia, abriu o gap aqui, desceu um pouquinho, né? Aí pegou um pouquinho mais de volatilidade, ó, boa descida do índice está dando agora, pegou um pouquinho mais de volatilidade, ó, pegou, devolveu tudo do mercado aqui, devolveu, e aí fez o topo do gráfico. Pessoal, topo do gráfico feito aqui às 10h20, fundo do gráfico feito até o momento. Por que até o momento? Porque o gráfico ainda está descendo, mas eu vou falar o RX do momento, tá?
Fundo do gráfico feito aqui às 13h48, andando aí 1.300 pontos. Olha que pouco que é 1.300 pontos. Por que 1.300 pontos é pouco? Galera, a gente está esperando o quê? De 2 a 3 mil pontos. Mais força, mais volatilidade. O índice realmente ele anda se mostrando bem ruim de operação. Então a gente não está colocando robô no índice. Infelizmente o Brasil, os investidores estão saindo do Brasil, estão correndo do Brasil, se gasta muito mais do que se arrecada, o risco é muito alto, ninguém está querendo fazer uma operação de risco, ou seja, investir num país que está buraco de dívida só aumenta e esse desgoverno não tem controle de gasto. Ninguém vai querer fazer esse tipo de investimento e isso reflete diretamente no índice. Por quê? Porque é commodities, galera, é bem de consumo e ninguém vai querer fazer nenhum investimento aí nesse sentido, porque o risco de um calote de não pagar é muito grande, tá? Esse aqui é o nosso mini índice. Financeiramente, galera, quanto que nós conseguimos extrair no dia de hoje? Só foi um robô que entrou em operação, tá? Foi o Furioso, ele fez um trade 100% de acerto, R$20. Foi o Furioso que fez aí. Foi R$20 no dia de hoje. Eu já coloquei aqui na nossa planilha. Então vamos lá para o desafio mês de fevereiro de 2025. No dia de hoje, dia 28, R$20. Ó, alguns dias, galera, vocês podem ver, ó, não fizemos nada. Teve dias aqui que eu não gravei vídeo, ó, praticamente esse mês eu não gravei vídeo. Tô dando uma paradinha porque tô falando sempre a mesma coisa, então muito provavelmente eu vou gravar poucos vídeos durante o mês, então vai ser fechamento, talvez um acompanhamento quinzenal. Então 2 vídeos por mês eu acho que é o suficiente para a gente fazer um acompanhamento, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Nem esse dia aqui, que foi dia 3, que fizemos 4.460, não gravei, outro dia também. Então, enfim, galera, eu acho que eu tô falando, já tem vídeo no canal aí para mais de anos aí, né? Já tem mais de 380 vídeos no canal e eu falando todo dia, falando de range, falando de movimentação, de probabilidade, de estatística, né? De matemática, falando tudo sobre o robô. E eu acho que como o vídeo, né, o canal TorTrade, então os vídeos do YouTube é feito para os usuários do sistema TorTrade, para quem quer aprender, para quem quer realmente estar inteirado, tem bastante material. Quem é usuário também que me manda mensagem, já respondo de imediato, já ajudo lá se tiver algum problema. Essa parte de suporte aí não tem problema nenhum. Mas, como a gente anda trocando muita ideia pelo WhatsApp, muita ideia nos grupos, então eu preferi parar um pouquinho com os vídeos, só mostrar mesmo resultados, porque para estar todo mundo mais ou menos na mesma página, tá? Então, orçado versus realizado, galera. O que nós tínhamos de orçado? Bom, a expectativa era de fazer aqui em 20 dias R$6.000, né? Fizemos em 20 dias, que hoje é o 20º dia de trade, né? O trade de dia útil. Então nós fizemos 8.160. Tivemos um aumento aqui de 136%, tá? Do nosso orçado. Então realmente aí tivemos aí bastante aumento aí em nosso orçado. E tudo isso graças a uma excelente ferramenta que é o sistema TorTrade. Esse aqui ele é o comparativo mensal. Agora vamos para outra tabela aqui, que é outra planilha aqui, galera. Eu vou colocar aqui, essa planilha aqui, ele é um acompanhamento um pouquinho, a mesma coisa que mensal, mas ele tem um acompanhamento aqui do ano, que é 25. Então tá a mesma coisa aqui, tá? Era para fazer 6.000, fizemos 8.160, com os robôs, aqui tem os nomes dos robôs, a planilha é um pouquinho mais completa, né? Mas isso reflete o que ao longo do ano? Bom, primeiro vamos analisar um mês. Se eu tivesse aí R$20.000 na poupança, me daria R$146 nesse mês. Se eu tivesse em CDI, considerando poupança 8,5%, considerando CDI a 14%, tá? Me daria R$284. Se eu tiver, né, alguma coisa que me dá 14. Pode até ser tesouro direto, mas você vai ficar com o seu dinheiro preso, parado, travado pelo menos 5, 6 anos lá para ter 14%. Quanto que o sistema TorTrade fez nesse mês? R$8.160.
160 reais. Mas e no ano? Bom, no ano é imbatível, né? Tivemos aí o mês de janeiro, um mês de extrema superação, extrema volatilidade. Entramos muito bem posicionados, fizemos excelentes trades. Então, no mês de janeiro foram 243 mil reais no mês de janeiro. Se eu não operar o resto do ano, nada vai dar esse retorno, não existe. Nós tivemos aí muito superior a qualquer coisa que tem no mercado, tá? Então, no total, até agora, nós temos o quê? 251.960 reais feito, tá? Até agora. Se eu tivesse aqueles 20 mil reais colocados na poupança no final do ano, ele vai me dar 1.760. E se eu tiver numa outra aplicação que me der 14%, eu coloquei CDI, mas é 14%, tá? Então, pode ser CDI, fundos, enfim. Tá aqui, ó. E fundos também não está dando isso. Vai me dar uma rentabilidade aí de R$ 2.800. Nós fizemos 251 mil reais, 960 reais. Então é muita diferença, muita coisa. Galera, é só pegar na playlist, pegar os fechamentos, pegar os acompanhamentos. Eu mostro todos os fechamentos. Estou mostrando a planilha mensalmente para vocês fazerem um acompanhamento e, lógico, tomar decisões, né? O que compensa mais, bolsa de valores ou deixar o seu dinheiro num banco, numa instituição financeira que vai te dar 8%, 10%, se der 10%, né, ao mês, né? Não, nada vai te dar 10% ao mês, perdão. A bolsa de valores dá. Mas eu digo em aplicação de banco que vai te dar aí 10% ou 14% ao ano, ou 8,5% poupança ao ano. Então, não tem comparação. É lógico, bolsa de valores tem risco, é um risco gerenciado, cada um vai fazer o seu planejamento, a gente dá todo o material didático, todo o suporte, explica tudo direitinho, ensina a ser um pouco mais conservador. Tem gente que gosta de ser um pouquinho mais agressivo, vai fazer mais financeiro, mas tem mais risco. Então, galera, sempre tem que analisar risco e retorno, sempre, ok? Certo, pessoal? Bom, então eu vou agora fazer o fechamento, né, do mês e começar então o mês de março. A gente já começa o mês de março aí na segunda-feira do carnaval, acho que é feriado também, né? Nem sei de colher essa bolsa vai trabalhar ou não vi isso daí. De qualquer forma, a gente vai fazer um acompanhamento e eu venho soltando para vocês. Pessoal, bons trades, bons estudos, bons feriados para quem já estiver viajando, né? Para quem já emendou tudo aí, carnaval, tudo. Bom feriado, bom descanso e até o próximo vídeo. Um abraço, galera!